No vídeo de hoje a gente vai falar de produzir dinheiro. Produzir dinheiro, é isso mesmo. De novo a gente vai falar sobre esse tema de produzir dinheiro. E na etapa de hoje eu vou mostrar 7 pontos, 7 etapas, 7 buracos, 7 gargalos que eu vejo se repetindo todo santo dia e as pessoas perdem um caminhão de dinheiro que deixa na mesa. São só 7. E se você entender isso, você vai pegar o seu resultado de faturamento, aumentar 2, 3 vezes em poucos meses. Se eu puder fazer uma promessa para você como marqueteiro, eu ia falar que você vai dobrar ou triplicar o seu faturamento em até 6 meses, se você entender como fazer esses 7 buracos serem eliminados do seu negócio por completo ou começar a fechá-los, fechar essas brechas, essas arestas abertas. Você vai ver o dinheiro que estava na mesa, que estava vazando para fora, entrar para o caixa da tua empresa e depois terminar no caixa da sua pessoa física. Então, essa é a minha promessa para o vídeo de hoje para você. Para você que não me conhece, meu nome é Evandro. Eu sou engenheiro de formação acadêmica, depois eu virei marqueteiro. Trabalho no digital desde 2020. Pai de 2 crianças, daqui a pouco tem mais uma chegando por aí. E eu trabalhei em projetos sempre no bastidor. Para você que não me conhece, está vendo agora, eu resolvi botar as caras aqui para mostrar o que eu sei fazer para poder ajudar pessoas assim como você que está tentando ou começando ou está precisando destravar alguma etapa. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos lá, pega papel e caneta que hoje vai ser no iPad. Então, a promessa que eu vou fazer aqui, ó, para ficar bem claro, a promessa de hoje para você, você vai aumentar de 2 a 3 vezes, ou seja, você vai multiplicar o seu faturamento aplicando 7 passos, que são os problemas que eu vou resolver, né? Resolvendo 7 gargalos que geralmente são invisíveis e seu dinheiro escorre por lá. São 7. E se você fizer isso, o que vai acontecer com o seu resultado? Você vai fazer o que, ó? Multiplicar. Geralmente, isso aqui é muito aplicado para empresas que faturam, não vou colocar até, vai. Funciona muito bem até 2 milhões por ano, que é em torno de 160 e alguma coisinha mil por mês. Se você está nessa faixa, se você principalmente é um médico, uma médica, um cirurgião dentista com especialização para harmonização facial ou para alguma coisa de estética mais avançada, uma lipo de papada, uma cirurgia de face, alguma coisa do tipo, esse conteúdo é para você. Então fica até o final, você vai descobrir as 7 coisas e vai ver como fazer dinheiro. Vamos lá. Passando aqui, o primeiro gargalo que trava o crescimento da maioria de vocês, que na verdade é 90%, né? 9 de cada 10, tá no Sebrae isso aí. Então, de 9 de cada 10, o primeiro gargalo invisível que mata essas pessoas, o nome dele é funil de Deus. É isso mesmo. Você vai falar, poxa, cara, eu nem gosto de espiritualidade, de religiosidade e tudo mais. Não tem problema, você tem que entender o conceito aqui. Opa, eu tô muito para cá, deixa eu ir mais para cá. Isso, agora eu tô posicionado no meio aqui, ó. O que acontece? Deixa eu olhar na minha colinha aqui para não deixar de falar nada para você. O que é o funil de Deus? Anote isso aqui. Se ele, Deus, quiser, ele enche. Como assim, Evandro? Se ele quiser, ele enche. É aquilo que você não tem previsibilidade. É aquele que você não controla. Por exemplo, você controla as indicações que os seus clientes, que seus pacientes fazem e te trazem novos clientes? Não, você não controla. O grande ponto central aqui é, mas é mais barato. Esse CAC, eu não sei nem o que é CAC. Se não sabe o que é CAC, vai assistir o primeiro vídeo de escada de valor para aprender. Mas o ponto é aqui, se você não controla, você não tem previsibilidade. Qual que é a fragilidade aqui? Você é negativa, que é um sinal de menos. Negativo que não tem o quê? Previsibilidade. Se você não tem previsibilidade, como é que você dorme? Como que você projeta os próximos 3 meses de faturamento da sua empresa? Como é que você vai fazer isso? Então, o que eu quero dizer? Se você depende, o número mágico é esse. Você pega a sua receita e olha ali, 60% da sua aquisição de clientes, de todos os seus canais de aquisição de clientes,
Se 60%, né, um pouquinho mais da metade dos seus clientes vem de indicação não controlada, você não tem um negócio, você tem um hobby. Você está brincando de fazer negócio, você está jogando banco imobiliário com dinheiro fake. Por quê? E aí? Você não controla, não tem escala, não tem previsibilidade. Tipo, é sorte com prazo de validade. O que eu posso falar aqui para você? Descobre se você tem esse problema, se o seu percentual é 60% e abra novos canais de aquisição. Quais os canais? Tem tráfego, tem mídia paga, tem outbound, tem parcerias, tem muitos outros. Se faz sentido para você, comenta aqui quais outros canais, me fala o seu nicho e quais os canais que você usa, que eu te falo 5 ou 6 novos que você pode aplicar no mesmo dia. Então, o item número 2, indo bem rápido aqui, direto ao ponto para você aprender. O comercial, o departamento comercial da sua empresa, ele é o quê? Sem dono. Como assim, Evandro? O que você quer dizer com isso? Qual é a pessoa responsável pelo departamento comercial da sua empresa? Se sua empresa, você tem uma pessoa, um colaborador, alguém que te ajuda, algum freelance, de quem que tem essa função? E dentro disso, o grande erro começa aqui. Galera, 9 de 10 não tem uma pessoa que tem a função específica. O meu trabalho é cuidar disso aqui. O meu trabalho é fazer isso dar certo. O que acontece? Não tem dono. O que acarreta, né? O que vem depois que trabalha? As pessoas não têm metodologia. O que é isso? O passo, o framework, o jeito de fazer as coisas. Não sabe fazer. Não tem um passo a passo. Tipo, vai fazer um bolo, uma receita de bolo. Primeiro pega os ovos, pega a farinha, põe o açúcar, põe o chocolate, bate tudo. Supondo que seja assim, mas vocês entenderam. Vem. Não tem. Sabe o que acontece? Eu vejo muito, deixa na mão da secretária da CRC fazer isso. Ela não teve treinamento adequado, a pessoa que deu essa tarefa para ela nem sabe que isso existe e ela fica o quê? Esperando um milagre. Não vai acontecer. Não faça isso. Uma outra coisa que essas pessoas não têm, essas empresas, né? Para de falar pessoas, essas empresas não têm. Não tem um negócio que chama playbook. Evandro, o que é playbook? Imagina que foi um livro, como se fosse o índice aqui desse meu livro aqui, que mostra, capítulo 1, capítulo 2, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, e mostra detalhadamente o que é, por que é importante, como fazer, como não fazer, que resultado esperar, como medir e como duplicar para o próximo. Não tem isso? Sinto muito. Esse aqui é muito grave, é muito comum as pessoas não saberem que isso existe. Você não sabe que existe, você não corrige. Seu nível de consciência é mais baixo. Aí lascou de vez, como diria o outro. E tem uma outra coisa que não usam, script. Script são as falas. O que é falado ali? Está fazendo uma abordagem outbound? Está recebendo um contato inbound, ou seja, que fez um anúncio e a pessoa veio até você para puxar a conversa? Ou você tem essa lista de clientes e você está ativando a sua base de clientes para fazer uma nova campanha, ou você está pegando uma lista da pessoa que não te conhece e prospectando cliente novo. Cada uma tem o que? O seu script, o seu passo a passo do que falar, como falar e o que fazer. O que acontece? As pessoas não têm. Qual que é o script ideal? Depende do contexto. Tudo depende do contexto. Se você me pedir para falar assim, me passa algumas ideias de alguns que funcionam muito bem. Deixa eu escrever na vertical que é melhor, Tem uma técnica muito conhecida que chama spin. É Neil... Esqueci o sobrenome do cara. É Neil... como que é? Neil Hackman, alguma coisa assim. Neil Hack. Acho que é Hackman, assim. É um livrinho de capa branca lá de 1030 anos atrás. E spin, rapidinho aqui, que não é o ponto dessa aula, mas spin. É o S... que você tem que entender para ativar a pessoa é a situação. São perguntas que você vai entender a situação. Me conta o que está acontecendo, me conta que jeito que você faz tal coisa, me conta o que te trouxe até aqui. Mas você vai fazer essas perguntas com leve introdução no problema. Quando eu pergunto como é que sua taxa de conversão, o que eu estou fazendo aqui? Estou querendo saber do problema. Se eu falo assim, me conta como que é seu processo de qualificação e como que está a sua taxa de conversão, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tocando no S e já derramando para o P, para a conversa fluir e eu entender o quê?
o que a pessoa precisa que eu resolva. Se eu não tiver isso, como que eu vou ofertar a solução do problema dela se eu não sei qual é o problema? E que jeito que eu descubro o problema? Perguntando. Depois disso, implicação. Se ela não resolver esse problema dela, o que acontece na vida dela depois? Ou seja, vai piorar. O que piora? Você precisa fazer ela enxergar essa transformação negativa se ela não tiver você para ajudar. No final das contas, ela vai estar o quê? Implorando para você ajudá-la. Situação, problema, implicação e necessidade. Você tem que entender o que é necessidade. Dúvidas, dores e desejos. Dúvidas, dores e desejos. Lembra do DDD. Você entendeu do seu cliente dos sonhos quais são as dúvidas que ele tem? São as objeções. Para não comprar de você ou não avançar. As dores, os problemas que ele está passando e os desejos, que são os resultados que ele quer atingir para a vida dele. Entendeu essas três coisas, você vai o quê? Orquestrando a conversa e avançando para poder fazer essa venda consultiva. Independente se você vende carro, seguro de saúde, se você vende uma prótese dentária, um tratamento estético, qualquer coisa que seja. Você tem que entender isso aqui para fazer essa venda. Tem uma outra técnica que eu gosto muito, que é a letra P, o A e o S. Eu vou dar essas duas aqui de bônus, porque é importante na hora de fazer dinheiro. O nome da técnica é paz. De novo, ó, você começa com um problema, para entender o que está acontecendo. Aqui é a parte que eu mais gosto, agitação. O que é a agitação? A pessoa tem um problema. Vamos supor que a gente está falando do nicho de emagrecimento. A pessoa é viciada em chocolate e não bebe água direito. Ela tem um problema. Mas como que você pode agravar esse problema? O que acontece se você não consumir a quantidade ideal de água? O que acontece se você consumir chocolate demais ao leite e o índice subir? O que acontece? Pode dar uma diabetes, de pré-diabetes virar diabetes. Se dá uma diabetes, o que acontece com essa pessoa? É reversível? Não é reversível? Você não sabe o quanto a pessoa sabe disso. Às vezes, ela está fazendo errado, achando que está certa, sem saber. Qual que é o seu papel? Entender o quê? O quanto ela sabe, ver o problema que ela tem e meter medo. É igual o médico falar assim, meu filho, para de fumar, senão você não vai ver seus netos crescerem. O que ele está fazendo? Ele pegou o problema ali de colesterol, que o cara não se cuida, tá pouco se lixando, a geração boomer principalmente, eu falo isso por causa do meu pai, e fala assim, olha, Celcinho, se você não se cuidar, você não vai ver essa gurizada crescendo. Tá vendo a gatinha que vai chegar? Você não viu ela chegar. Ou se for moleque também, não sabemos ainda. Tá entendendo? Então você tem que pegar, agitar o problema e depois mostrar que você é a solução. Você é a ponte para essa epifania, a bridge para resolver esse problema dela. Partindo disso, você vai conseguir resolver com muito sucesso. Beleza até aqui? Esse aqui é o item número 2, comercial sem dono. O terceiro ponto cego, o terceiro gargalo que acontece é cemitério de mortos mesmo, cemitério dos leads. O que é o cemitério dos leads? É isso mesmo, o lead chega, morre. Tem uma pesquisa que eu vi que 67% dos leads não, vou até colocar em vermelho aqui, ó, eles não recebem o primeiro contato. Você vai falar, Evandro, como assim? A pessoa compra mídia, compra tráfego, compra anúncio, recebe o lead, e aí? O time comercial está despreparado. Não faz abordagem. O que acontece? Nada. O dinheiro é jogado na lata do lixo. A Siri aqui. E o que acontece? O que eu falo para você? Não caia nisso. Tem uma pesquisa que é assim, ó. Antes de falar da pesquisa, o lead chega às 18 horas e a resposta vai vir no outro dia pela manhã. Vamos considerar aqui que a pessoa vai responder às 8 horas. Vamos falar que vai responder, às vezes nem isso acontece. O que você tem que entender que nessa pesquisa gringa lá do Vale do Silício, a cada 5 minutos, a sua chance de fechar esse negócio, ela reduz em 89%. Você vai falar, peraí, se a gente considerar das 18 horas até no outro dia 8 da manhã ir caindo 89% a cada 5 minutos, minha chance é beira zero. É isso. Você vai falar, o que eu faço aqui? Tem um negocinho, não sei se te contaram, que chama inteligência artificial.
que ela funciona, sabe de que jeito? Depois que tiver configurada, bonitinho. Oh, caramba, por que não desce a tela? Ué, travou? Aqui, ó. Ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O que você tem que fazer? Venda relacional. Venda é uma transacional, que é tipo uma transação rápida comercial, não precisa ter uma relação para construir. Isso que a gente está fazendo aqui é uma venda relacional. Você está me descobrindo. Quem está me ouvindo aqui está ficando qualificado para entender. Putz, esse cara sabe resolver um problema. No caso do atendimento no WhatsApp não é isso. O que você faz? Inteligência artificial. Ah, eu não tenho dinheiro. Mas você fez a continha? Quanto de dinheiro você desperdiçou em oportunidades que você não atendeu? Você sabe esse número? Você tem isso em mente? Se você não tem, não adianta você falar não tenho dinheiro. Você está brincando de fazer negócio. Você não está construindo um negócio. Beleza? Mas assim, esse aqui é o erro número 3, assim, tipo, é um ponto cego que as pessoas matam assim o negócio, mas matam com força. Eu não quero que aconteça isso com você. Agora aqui, ó, indo para o número 4, mas antes de ir para o número 4, eu quero te fazer um convite. Se você está aqui me vendo e precisa de uma estrutura comercial para te trazer o quê? Receita previsível, agenda equilibrada, se você é um profissional que atende, vende serviço. Vamos falar um serviço de estética aqui. Se você precisa de agenda previsível, assim, você não vai ser refém da sua agenda. E se você precisa aumentar o faturamento, nós somos especialistas em CAC, reduzir o quê? O custo de aquisição de cliente e maximizar o seu lucro, o seu faturamento e o seu lucro na consequência. Por quê? A gente entrega estrutura comercial mais marketing digital. É a união desses dois, é um casamento perfeito. Por quê? O desperdício acontece porque não tem uma estrutura comercial pronta para quê? Receber esses leads do marketing digital, e toda essa estrutura, existem formas de captação que funcionam independente do marketing digital. Esse trabalho é personalizado, e funciona full time. A equipe é reduzida porque o atendimento é extremamente exclusivo. Para você que está vendo aqui, eu vou pedir para o time deixar no link na descrição aqui o sistema Winner, para a página para você conhecer o sistema Winner. Tem um botãozinho ali em algum lugar, um formulário, coloca seu nome, responde meia dúzia de perguntas e o time vai entrar para ver se você está no momento de receber essa ajuda. Porque às vezes você acha que está, mas não está no momento. Aí o time vai ser muito transparente. Se for eu atendendo, eu vou falar assim, vou ser muito transparente. Dá para te ajudar? O caminho é esse. Já fizemos isso com empresas parecidas. Se não der para te ajudar, eu vou falar assim, olha, não dá para te ajudar. Quem pode te ajudar é essa pessoa, é essa empresa com esse caminho, com essa solução. E vamos para frente, tá? Tem toda essa transparência. Se fizer sentido, link está aqui embaixo. Se tiver dúvida, pergunta ou escreve no comentário. E vamos para o próximo tópico. Número 4. O que as pessoas erram? Refém do dono. Negócio é refém do dono. Se você é o dono do negócio, se você é o dono dessa clínica, se você é o principal ali que está na linha de frente trabalhando e também dono, o número mágico é esse, ó. Se 80% das vendas depende de você, você não tem férias, você não tem folga, e se você parar, a empresa lascou. Sabe o que é isso? Você não tem a empresa te tem. Você é um empregado de luxo, você é um empresidiário. Você está construindo, sabe o quê? O número 5, que eu já vou emendar nele aqui, que é o castelo de areia do crescimento. Castelo de areia do crescimento. Por quê? O crescimento só precisa de você. Não cresce. Se 80% do resultado precisa de você, você se lascou. Você se lascou. Sua vida tá... E como que você resolve isso? Se você vai querer o quê? Você vai querer contratar para crescer. Seu custo vai subir, a margem vai cair, o lucro vai desaparecer, você vai continuar trabalhando que nem um maluco, uma maluca para pagar a folha, e sabe o que vai acontecer depois? Você vai entrar para a estatística do Sebrae que até nos 10 primeiros anos as empresas quebram. Você vai fazer parte da estatística de morte. Por quê? Sem sistema, sem uma operação comercial validada para fazer isso funcionar. Qual que é a solução? Fala com o time aqui. O pessoal vai te mostrar o que é o programa do sistema Winner. Se você for mais avançado, tem o Nexus que pode te ajudar e resolver toda essa implementação comercial. O sexto aqui é o negócio no escuro. Você tem um negócio no escuro, esse aqui eu vou até trocar de cor para escrever aqui. Eu vou pôr
Cadê? Eu vou ter um roxinho legal aqui, ó. Vou pôr de... Não, amarelo. Vou pôr de amarelinho Pikachu. Esse aqui, o negócio no escuro é o seguinte. As pessoas não sabem o quanto vão faturar no mês. Simplesmente elas não sabem. Tipo, a cada decisão é tipo uma torcida para saber. Se você não tem essas respostas que eu vou te falar, imagina que seu funil tá aqui, ó. Vou fazer ele deitadinho aqui para ficar mais fácil de enxergar. Você tem a entrada aqui e aqui tem a saída com o seu dinheirinho. E aqui no meio a gente tem o quê? As etapas do seu funil. E ela vai o quê? Vai diminuindo, por isso que chama funil, certo? A primeira coisa aqui que as pessoas não sabem, que eu te convido a saber, se você não sabe isso, volta para o banco imobiliário para aprender, sair do jogo e vir para a realidade. Qual que é o seu ticket médio? Ah, porque você usa ACV. Ah, porque eu aprendi com os norte-americanos e é assim que eles falam. É o ticket médio do seu carrinho ali, do seu veículo. Qual é o seu ticket médio? Se você não sabe isso, tenta descobrir. Ah, eu tenho muitos produtos. Faz o ticket médio por os produtos, depois faz o ticket médio global. Qual é o seu ticket médio? Você tem que saber. Ah, e se eu não souber? Ah, você está brincando ainda. A segunda coisa que você tem que saber, quantas prospecções, né? Quantas conexões outbound, né? A pessoa ir buscar, seja cliente ou seja prospecção fria, precisam ser feitas por dia. Quantas são? Você tem que saber ali quantas prospecções por dia. Qual que é seu número? 5, 10, 50? Qual que é o teu número? Com isso, você vai saber a taxa que é o seguinte. Quantas prospecções você tem que fazer para encontrar o quê? Uma oportunidade qualificada. O que é uma oportunidade qualificada? A oportunidade é o quê? O produto que você vai vender para aquela pessoa faz parte do seu, que eu chamo de CDS, que é o seu cliente dos sonhos. A não ser que é isso. Volta lá no primeiro vídeo e assiste. Você tem que entender, senão você vai... Ah, eu vendo para todo mundo. Uma das coisas mais perigosas que tem é achar que vende para todo mundo. Você não vende para ninguém. Porque se você fala com um determinado tipo de público, com o outro vai ser ruído, você vai afastar. Então você tem que saber quem você quer repelir na comunicação. Passo 1 é esse. Então você tem que saber quem que é seu cliente dos sonhos e a partir de quantas prospecções você faz, você gera uma pessoa que tem capacidade de comprar o que você está oferecendo e está no momento de compra. São essas duas coisas. Aí você tem que saber quantas prospecções você precisa para ter um cliente, uma oportunidade qualificada. O próximo passo é quantas oportunidades qualificadas você precisa ter para fazer o quê? Uma venda. 5 para 1? 5 oportunidades para fechar uma venda? 10 para fechar um? Qual que é teu número mágico? É uma taxa de conversão aqui. Você precisa saber. Isso aqui é a sua taxa para saber isso. Uma outra coisa que as pessoas não sabem, o quinto item aqui é a taxa de conversão. Qual que é a sua taxa de conversão? Final ali no final das contas. Que é o quê? Quanto que entra, quanto que sai. Quantos leads que entram e quanto dinheiro que sai. Você tem que saber essa diferença. Para saber o quê? Ah, eu preciso entrar 250 leads para no final sair 10 vendas e faturar 10 vendas com faturamento de X. Você tem que saber. Aí você tem o quê? Previsibilidade. Você sabe se entrar 250 com todas as taxas de conversão, sai 10 vendas no final. E com 10 vendas você vai faturar X. Se o X está dentro da meta, você faz o esforço de trás para frente, quebrando semanas. Não sei fazer isso. Volta no outro vídeo e assiste, eu chamo aqui o pessoal do Nexus ou do Sistema Winner para te ajudar. E o último ponto que a galera erra é ciclo de vendas. Ciclo de vendas. Não, isso aqui é legal, o que é isso? Quando eu falo qual é o teu ciclo de vendas, a pessoa responde perguntando, cara, o que é isso? É quanto tempo a pessoa leva para sair do ponto A, percorrer o caminho C para chegar no ponto B. Sendo que o ponto A ela é um lead, e o ponto B, ela fechou a compra dela e você fez sua venda. Quanto que dá esse tempo aqui, esse intervalo aqui, ó, em tempo? Quanto que é? Quantos dias? Uma semana? 2, 3, 6 meses? Tudo depende do ticket do produto que você está vendendo. Você está no nicho empresa para empresa ou empresa para consumidor final. Tem infinitas variáveis. Mas você tem que saber qual é o seu. Você descobriu isso aqui, aí você começou a sair do escuro e ir para construir o seu negócio, que vai te dar lucro e liberdade, porque você estiver fazendo isso bem feitinho. E esse aqui é o segundo cemitério.
das ferramentas. Esse aqui é até complicado de falar porque tem casos que eu vi até essa semana. Fui falar com uma das clientes, eu falei assim, deixa eu ver o CRM. A pessoa perguntou, o que é isso? Já começa por aí. Ela não sabe o que é um CRM. Se você ainda não sabe, você está com o mesmo problema que essa pessoa. Vou chamar ela de Ana aqui. Ó. Você está com o mesmo problema da Ana, é um nome fictício. Você não tem isso. Uma outra coisa que as pessoas não têm, automações, principalmente para fazer o primeiro contato, um follow-up, elas são ineficientes. O que acontece aqui? É isso mesmo. Ela é ineficiente, não funciona, o seu dinheiro vai embora com o ralo, 67% dos leads não recebem contato humano. Sabe uma outra coisa que não tem? As pessoas não estão usando o que? IA nos processos, sendo que a maioria nem processos tem. Onde que eu quero chegar aqui? É um empresário cético que acha que está jogando dinheiro fora, então não tem processo de qualificação, não tem fluxo de cadência, não tem processo de venda, não tem funil organizado, não tem time que treina toda semana e joga dinheiro no lixo. O que eu quero dizer para você? Se você entender esses 7 pontinhos que a gente passou por aqui, item por item, vocês vão conseguir fazer o quê? Dobrar ou triplicar o seu faturamento em até 6 meses. Super possível fazer isso, vai conseguir. Travou a tela ali no finalzinho, mas deixa eu vir aqui, ó, a câmera aqui. Você vai conseguir fazer isso. Nesse vídeo, espero que eu tenha te ajudado. Se fez sentido, comenta aqui embaixo, clica no link, compartilha para alguém que precisa ver isso e pare de desperdiçar tempo e dinheiro porque é escasso. Tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, eu leio todos. Se inscreve no canal se ainda não está inscrito para receber. E um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e tchau!